Bom, a diversidade alimentar também tem um impacto importante no solo, porque o solo se alimenta também dos nutrientes das plantas. Como os dois estão conectados? É isso, então. Quando a gente empobrece a nossa alimentação, a gente consequentemente vai empobrecer a diversidade no campo e aí vai empobrecer o solo. Ao empobrecer o solo, vai empobrecer os micro-organismos que disponibilizam uma série de nutrientes e aí você vai ter um alimento cada vez mais pobre, uma população. Então é um círculo que está totalmente integrado, vicioso, totalmente. Né? Então, o importante é isso, a diversidade ela é fundamental para que você tenha plantas também com nutrientes mais diversos, minerais, vitaminas, todas as substâncias hoje que a gente sabe que são fundamentais para a gente ter uma vida boa, né? Uma qualidade de vida. Então, só que se você, se assim, desculpa, que a diversidade ela vai ter que se dar por ter mato junto e tudo mais. É importante manejar as plantas espontâneas e tal. Só que muitas dessas plantas hoje não teriam um retorno econômico para o produtor. Então, aí entra aquele outro lado, por exemplo, do movimento das punks, né? As plantas alimentícias não convencionais, em que muitas das plantas que hoje você descarta como se fossem plantas daninhas, na realidade elas são extremamente nutritivas, muitas vezes mais nutritivas do que as plantas que a gente está comendo. Então precisa passar por uma revisão do nosso entendimento do que é alimento, da importância da diversidade de alimentos, e aí, logicamente, também passa por um pouco de mudança de hábito, de comportamento na hora de alimentação. Porque se você faz uma alimentação corrida, você deixa o seu ato de alimentar como se fosse uma das partes menos importantes do seu dia, né? Você quer fazer correndo. O que é passar num drive-thru? Você está significando que a coisa que você está dando menos importância no seu dia é a alimentação. Você quer fazer alimentação enquanto você está se dirigindo para algum lugar que é mais importante do que comer. Uma atividade que tem mais importância do que alimentar. Então, assim, isso são reflexos muito claros de que a gente perdeu a noção de que não tem nada mais importante para qualquer ser vivo do que a alimentação. Então, a gente precisa estar o tempo todo chamando a atenção disso e as pessoas despertando que eu tenho... Aí, sim, eu vou olhar o alimento, o que eu vou alimentar, como eu vou me alimentar. E aí, certamente, a gente vai melhorar essa questão também da forma como a gente vai tratar como aquele alimento foi produzido. Por exemplo, se eu pegar uma alface de hidroponia, nunca vai ser a mesma coisa que uma alface produzida no sistema orgânico de produção. É totalmente diferente. Então, exatamente porque aqui no sistema orgânico de produção você teve uma interação dessa planta, da raiz dessa planta com milhares ou milhões de micro-organismos que disponibilizaram um monte de nutrientes, substâncias que na hidroponia não tem. Ali na hidroponia só tem aquele nutriente, é como se fosse intravenoso, né? Você está botando ali o nutriente na veia. Então, esse tipo de consciência, na aparência você não vai ver a diferença. Você vai achar uma alface hidropônica, vai achar que é tudo alface. Mas a gente não vê o que está no fundo disso tudo, né? Nesse sentido, um dos fatores que as pessoas dizem não comprar orgânico é o preço. Então, a diversidade alimentar poderia impactar, na verdade, na hora da compra? Olha, eu acho que a questão de preço, é o que eu tenho falado muito, é porque a gente trabalha preço monetariamente. Se a gente não trabalha valor. Se a gente trabalhar valor, a coisa muda totalmente de figura, né? Porque a gente dá valores em função daquilo que a gente considera importante para nós, os valores que tem na nossa vida, e isso varia de pessoa para pessoa. Então, eu muitas vezes posso estar economizando em dinheiro, comprando um produto que não seja orgânico, porque eu não quero pagar mais, mas eu gasto aquele dinheiro que eu economizei comprando uma coisa que é totalmente supérflua. Que é o que a gente mais faz, é trocando um celular, é trocando uma roupa, porque a estação agora, a cor é outra e não sei o quê. Então eu acho que é uma questão de rever valores. E aí eu volto à história, se a gente considera que a alimentação é o principal,
que você tem uma alimentação adequada, uma alimentação saudável é o mais importante, aí eu vou mudar os valores e certamente eu já não vou olhar com essa mesma visão de achar que o produto está caro, que o produto orgânico eu não devo comprar só porque ele é mais caro. Então, eu acho que é preciso que as pessoas repensem os seus valores, né? E um dos caminhos apontados pelos palestrantes e convidados que passaram aqui pela Biofab foi justamente a educação do consumidor em relação a isso e a necessidade de serem criadas campanhas para que isso se transforme e o consumidor entenda o valor desses alimentos. O que o Ministério tem feito nesse sentido? Olha, a gente desde 2005, a gente tem feito todo ano a campanha dos alimentos orgânicos, em que a gente aborda essa questão dos valores, a importância disso, porque nesses valores não estão só a qualidade do alimento, mas a questão ambiental, a questão social. Então, a gente tem procurado trabalhar essas informações, colocar isso. Agora, logicamente, quando você entra nessa questão de comportamento, não adianta você ficar fazendo esse trabalho só relacionado diretamente ao produto, porque aí parece que você está fazendo isso porque você quer vender. Parece que é uma questão de mais uma propaganda, porque as propagandas prometem tudo. A propaganda promete que o produto é mil maravilhas, que ele resolve todas as coisas, tem todas as vitaminas que você precisa, tem tudo. Então, se você entrar numa lógica que pareça só que é uma propaganda, então eu acho que para isso a gente tem que trabalhar a questão da educação básica, desde o começo. O professor que começa a fazer as primeiras abordagens de ciências, como funciona o aparelho digestório, como é que funciona as vitaminas, não sei o quê. Esses assuntos já têm que estar colocados desde ali, para não estar vinculado necessariamente à questão do produto. E que a pessoa, com essa informação, ela começa a fazer reflexão do que ela deve procurar para consumir. Então, é importante fazer, associar a questão do orgânico com qualidade de vida, com saúde, mas para mim ela não é suficiente, porque ela sempre vai ficar, para boa parte da população, parecendo que é campanha publicitária, que todo mundo fala que o seu é o melhor, que o seu é coisa, e a pessoa não sabe em quem acredita. Então, é muito importante que a gente entenda que o que está faltando hoje é a gente trabalhar a questão da educação no sentido da escola. Lógico que a educação, a parte dos pais, a parte do... Mas se esses pais não têm essa informação ainda, a gente precisa que essa informação venha de onde você tem uma credibilidade que não está associada a um produto. E aí a escola, os professores, não sei o quê, tem um papel fundamental, que é colocar isso como informações importantes, conhecimento importante para a sua vida. E aí, com base nessa informação, você vai começando a associar que tem produtos que podem estar atendendo a essa visão de qualidade, né? E nesse contexto está a lei da agricultura orgânica das merendas, né? Isso é um bom primeiro passo para essa conscientização? Sem dúvida, porque aí a gente entra com a questão da alimentação escolar. Você está trazendo a discussão da qualidade do alimento para dentro do ambiente escolar. Então, é a chance de você trabalhar as professoras, as merendeiras, trabalhar as nutricionistas e, consequentemente, trabalhar os alunos, porque a própria nomenclatura, né, de Programa Nacional de Alimentação Escolar e não mais de merenda escolar, para dissociar um pouco de que você está preocupado só com estar enchendo a barriga do aluno. O aluno não pode estar com fome, senão não vai aprender. Não é isso. A gente tem que estar usando isso como um programa que insira a preocupação com a alimentação. O que é o alimento, a importância do alimento, a importância do ato de alimentar. Então, eu acho que a escola, a alimentação escolar é uma ferramenta fantástica para trabalhar isso. E quando se associa a questão de 30% da alimentação escolar vir da agricultura familiar, preferencialmente orgânica, ela precisa ser trabalhado que o fato de botar 30% da agricultura familiar não é para que com isso eu esteja viabilizando a agricultura familiar, porque senão, de novo, eu acho que é uma forma de proteger só quem produz. É porque, ao ter 30% da agricultura familiar, eu vou ter produtos mais frescos, produtos que estão em circuitos curtos, produtos que estão com pessoas que têm uma relação direta com a terra, que não é uma coisa produzida automaticamente. Então, ele traz junto também uma visão da importância social da pessoa, de quem está no campo, quem está lidando com o meu alimento, né? Quem trabalha o meu alimento é uma máquina ou é uma pessoa?
né? A máquina não tem nenhum sentimento, né? A máquina vai fazer o que ela for programada. Então, qual é a sensibilidade? Se a gente mostrar que o ato de alimentar, ele passa por uma sensibilidade de todo mundo que está envolvido na produção desse alimento, porque isso vai ter um alimento com outra energia, com outra característica.